Então, você confia que o Senhor responde a oração? Confia? E sobre isso, você tem descansado o coração? Então, essa é mais uma reflexão que busca vencer o tédio. Salmo de número 119, a partir do versículo 25, esse salmo que era chamado por Spurgeon o Salmo de Ouro. Diz o seguinte o texto: a minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos, e assim meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Temos enfrentado um tempo atípico, um tempo de afastamento, distanciamento, tudo que você já sabe. E esse tempo tem trazido resultados negativos. Pessoas que vêm enfrentando tristeza, abatimento, angústia. Pessoas que estão enfrentando síndromes, crise de ansiedade, síndrome do pânico, enfrentando tédio. São muitas as questões. E oro para que esse salmo, para que essa reflexão, de fato, te ajude a vencer tudo isso. Isso, claro, baseado na palavra de nosso Senhor. O salmista fala que a sua alma está próxima ou perto de virar pó. Davi foi um homem como eu e você, que enfrentou dificuldades, lutas, provações, que passou por adversidades, que pecou e confessou, e quando o fez, alcançou de Deus misericórdia e perdão. O homem com paixões e com adversidades, lutas familiares, lutas políticas, ele enfrentou diversas adversidades. Mas uma coisa interessante em Davi, que sempre que as lutas se levantavam contra ele, e as piores lutas, ele sabia a quem recorrer, ele recorria ao Senhor. E o Senhor Deus nunca deixou de ser para Davi quem de fato ele é. Então Davi reconhecia que o Senhor era o seu pastor, de modo que de nada ele tinha falta. Que era para o Senhor que ele olhava, que ele erguia os olhos esperando do Senhor o socorro, porque é o Senhor que acampa anjos ao redor, é o Senhor que livra, é o Senhor que dá livramento, é o Senhor que guarda o coração, é o Senhor que faz, e governa as nossas vidas do começo ao fim. Então sobre o Senhor devemos descansar. Mas fato que em meio a tribulações, angústias, há momentos como esses que temos enfrentado, nós nos deixamos abater, nós nos deixamos vencer pelas circunstâncias. De modo que nós esquecemos do livramento que vem do Senhor, do socorro que vem do Senhor, da providência que pertence ao Senhor, e começamos a nos afobar, a nos desesperar, a ouvir coisas. Ligamos a televisão e se fala de morte, de perda, e uma série, um acúmulo de tensões e de notícias ruins e coisas que estão ao nosso redor. Tudo isso pode nos levar para baixo, nos fazer parar, nos fazer deixar de olhar para o autor e consumador de nossa fé. De modo que abatidos, angustiados, entristecidos, entediados, nós buscamos socorro nas coisas do aqui e do agora, deixando de confiar e esperar no Senhor, o nosso Deus, deixando de orar. E muitas vezes, até mesmo quando orando, quando clamando, não confiando e descansando que o Senhor ele há de responder às nossas orações. Então vamos aprender com o salmista, que vendo a sua
a sua vida perto de virar pó, clama ao Senhor e diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu querer, não é segundo as minhas intenções, mas, Senhor, eu estou abatido, oprimido, entristecido, vivifica-me segundo a tua palavra. Me coloca de pé segundo a sua palavra. E aí ele diz no verso 26, eu te expus os meus caminhos. Talvez aqui seja um ponto de que nós pouco meditamos, pouco fazemos, que é confessar, que é abrir o nosso coração diante do Senhor e falar dos nossos caminhos, e falar dos nossos medos, e falar das nossas tristezas, dos nossos abatimentos, das coisas que se colocam diante de nós e nos deixam inconformados, entristecidos, abatidos, e que muitas vezes nós não sabemos como lidar. Nós devemos confessar, expor ao Senhor a nossa caminhada, as nossas incertezas, a nossa tristeza, como o salmista diz. E ele fala assim: tu me respondeste. Quando eu expus os meus caminhos, o Senhor ouviu e respondeu. E veja, ensina-me os teus decretos, mas é exatamente do que nós precisamos. Que o Senhor nos ensine os seus decretos. E o salmista está falando: olha, eu te expus os meus caminhos. E o Senhor ensina os decretos. De maneira que ele diz o seguinte, no verso 27, faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Ora, irmão, como nós precisamos disso, como nós precisamos da ajuda do Senhor para isso, para que o Senhor nos ensine os seus caminhos. Ele, o Senhor, reina sobre tudo. Ele, o Senhor, reina sobre todos. Então exponha os seus caminhos a Ele. Confesse a Ele em oração e creia que Ele responde. Descanse sobre isso. Aí ele fala no verso 28, minha alma esvai-se, esvazia-se, vai se deteriorando de tristeza. Então ele pede, fortalece-me segundo a tua palavra. Ô meu irmão, ô minha irmã, se porventura você está atravessando um momento de tristeza, de angústia, se você está enfrentando síndromes, medo, angústia, em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor, abra o teu coração a Ele, clame a Ele, abra essa escritura e creia que nós dobramos o nosso joelho, elevamos a nossa voz a fim de orar e clamar ao Senhor e recorremos à escritura crendo que Deus nos responde, crendo que Deus fala conosco, que nos consola através dessa palavra. Então faça isso. Confia e descanse o teu coração no Senhor. Se a tua vida está perto de virar pó, se a tua alma vai se esvaziando em tristeza, achegue-se ao Senhor, porque Ele é Deus que fortalece. E nós confiamos nisso. Confiamos em tua palavra. Confiamos na palavra do nosso Deus, que é luz para o caminho, lâmpada para os pés. Então descanse, não se deixe abater, vencer pelas circunstâncias. Descanse no Senhor, o seu Deus. Confie que Ele responde a oração. E tendo essa confiança, repouse o coração. Confie que no tempo certo, na hora certa, Deus há de responder, mas enquanto não responde, enquanto você não vê a salvação, a provisão, não deixe de confiar, não se abata, sossegue o seu coração. É isso. E que o Senhor te ajude a vencer o tédio e todas as más tribulações e tormentos. Que o Senhor te fortaleça em Cristo Jesus, o Salvador. Forte abraço, até mais.